Números capítulo 27. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes, e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E, se não tiver filha, então a sua herança dareis aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, dareis a sua herança ao parente mais chegado de sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe a este monte Abarim e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E, tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi teu irmão Arão. Porquanto, no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. São estas as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Então disse Moisés ao Senhor: O Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação que saia adiante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe, à vista deles, as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo do Urim, perante o Senhor. Segundo a sua palavra sairão e, segundo a sua palavra, entrarão. Ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. Ele impôs as mãos, ele deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Números capítulo 28. Disse mais o Senhor a Moisés: Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: Da minha oferta, do meu manjar para as minhas ofertas queimadas, do aroma agradável, tereis cuidado, para mas trazer a seu tempo determinado. Dir-lhes-ás:
Esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor, dia após dia: 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, em contínuo holocausto. 1 cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro ao crepúsculo da tarde, e a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, em oferta de manjares, amassada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido. É holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. A sua libação será a 4ª parte de 1 hin para o cordeiro. No santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro oferecerás no crepúsculo da tarde, como a oferta de manjares da manhã e como a sua libação. O trarás em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. No dia de sábado oferecerás 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 2/10 de 1 efa de flor de farinha, amassada com azeite, em oferta de manjares, e a sua libação. É holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. Nos princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor 2 novilhos e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 3/10 de 1 efa de flor de farinha, amassada com azeite, em oferta de manjares, para 1 novilho. 2/10 de flor de farinha, amassada com azeite, em oferta de manjares, para 1 carneiro. E 1/10 de 1 efa de flor de farinha, amassada com azeite, em oferta de manjares, para 1 cordeiro. É holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. As suas libações serão a metade de 1 hin de vinho para 1 novilho, e a 1/3 parte de 1 hin para 1 carneiro, e a 4ª parte de 1 hin para 1 cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, por todos os meses do ano. Também se trará um bode como oferta pelo pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo, com a sua libação. No 1º mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias do mesmo mês, haverá festa. 7 dias se comerão pães asmos. No 1º dia, haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas apresentareis oferta queimada em holocausto ao Senhor: 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. Ser-vos-ão eles sem defeito. A sua oferta de manjares será flor de farinha, amassada com azeite. Oferecereis 3/10 para 1 novilho e 2/10 para 1 carneiro. Para cada um dos 7 cordeiros oferecereis 1/10 e 1 bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis, além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Assim, oferecereis cada dia, por 7 dias, o manjar da oferta queimada em aroma agradável ao Senhor. Além do holocausto contínuo, se oferecerá isto com a sua libação. No 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Também tereis santa convocação no dia das primícias, quando trouxerdes oferta nova de manjares ao Senhor, segundo a vossa festa das semanas. Nenhuma obra servil fareis. Então oferecereis ao Senhor
por holocausto, em aroma agradável, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. A sua oferta de manjares, de flor de farinha, amassada com azeite, 3 décimas de 1 efa para 1 novilho, 2 décimas para 1 carneiro, 1 décima para cada um dos 7 cordeiros, e 1 bode para fazer expiação por vós. Oferecê-los-eis, além do holocausto contínuo, e da sua oferta de manjares, e das suas libações. Ser-vos-ão eles sem defeito. Salmos, de número 75. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. E invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas, pois disseste: hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores. Ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos: não sejais arrogantes, e aos ímpios: não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha, porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta, porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura. Dele dá a beber, sorvem-no até as escórias, todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. João, capítulo 17. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu mos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou.
Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja.